Maria Ângela Abras Viana ingressou nos estudos no balé clássico com apenas 12 anos de idade. A vida da artista narra suas experiências no mundo da música, artes plásticas e dança, e ainda realça a sensibilidade em trabalhar com as manifestações do corpo no campo das artes. De origem libanesa, a nossa entrevistada de hoje é pioneira na dança contemporânea no Brasil, com um trabalho que busca construir uma relação entre o corpo e as suas mais diversas formas de expressão. O Entre um Café, uma prosa de hoje, recebe a coreógrafa e bailarina Angel Viana. Seja bem-vinda ao nosso programa, bem-vinda à TV Caatinga. Muito obrigada. Para começar a nossa conversa, como surgiu a dança na sua vida? Olha, a primeira coisa que eu trabalhei mesmo foi a música. Depois as artes plásticas, na escola do Guiar e Franz Weissmann. E depois eu comecei, desde pequena, a dança, mas não era com uma professora que realmente entendia. Então era um trabalhinho pequeno. Então depois chegou o Carlos Leite, que era lá do Teatro Municipal, e ele resolveu, através da UNE, ele ficou lá em Belo Horizonte, que eu sou de Belo Horizonte, né? Então, e a UNE convidou para ele começar a trabalhar com a dança clássica em Belo Horizonte e pela UNE mesmo, e construir, então, uma companhia de dança para Minas Gerais. A senhora falou sobre Carlos Leite, né? Que foi a sua primeira turma, da primeira turma que ele fez, a senhora participou. E ele se destacou no Brasil como o primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, inclusive fundou o Balé da Juventude, não foi? Foi. Isso, eu queria Você saber. está sabendo bem. Sabendo um pouquinho. Muito bom. Eu queria saber mais um pouco das referências que ele deixou para a senhora nesse período, nesse início aí da sua carreira. Olha, o professor, ele era muito bom e era um belo também bailarino. Ele largou porque já tinha um bom tempo. E para ele transmitiu de uma maneira muito legal o balé clássico, e não era só o balé clássico, também toda a parte que significava assim, uma coisa mais não tão determinada, mas ele criava, ele ajudava, ele fazia grandes elaborações na movimentação, no corpo, e naquela ocasião não tinha nada de anatomia que você pudesse aprender. Aprendia a parte anatômica, não, mas assim a parte da movimentação. Foi belíssimo, foi um trabalho tanto de Belo Horizonte que nos deu uma força muito grande para trabalharmos, temos coragem de seguir o caminho da dança. Isso foi muito importante. E deixou muita gente boa em Belo Horizonte, muita gente. A senhora tem uma trajetória histórica e já acompanhou, presenciou várias mudanças sociais. Exato. Eu queria saber como a senhora avalia o papel da mulher na dança, tanto no início da sua trajetória como nos dias de hoje, nos dias atuais. Olha, não era tão fácil não, viu, minha filha? Eu sou filha de árabes do Líbano e também meu pai não entendia o que era um trabalho de dançar e tal. Ele pensava que era ginástica. E eu não deixava ele pensar. A senhora falou que esse início, lá no início da sua trajetória, foi difícil para a mulher se inserir na dança. Mas como está hoje? A senhora acha que teve alguma mudança? Facilitou mais? Como é que está hoje? Olha, minha filha, mudança total, não. Mas tem gente que mudou. Como é isso aqui. Olha, eu realmente me encantei pelos bailarinos daqui. Sabe? Muito encantada. Com um trabalho bonito, realmente houve uma mudança. Houve, principalmente pela dança contemporânea. E o balé clássico continua em alguns lugares, muito bom também, muito bem feito. Foi toda uma transformação. E também a transformação depende de quem vai trabalhar, depende do que você faz, depende do seu conhecimento,
depende da sua vontade. É muito interessante você caminhar e buscar de cada lugar do Brasil o que está acontecendo com a dança, o que está acontecendo com a arte, o que está acontecendo com toda a história artística. Porque tem coisas que estão bem, mas tem coisas que realmente está afetando, claro, que afeta sempre, mas quem gosta, quem quer, quem acredita, olha, eu acredito muito na arte, sem ela não há realmente um mundo aberto, um mundo que observa toda a criatividade do ser humano. Te dá um prazer muito grande mostrar a qualificação de um ser que trabalha com a arte, com o teatro, com a dança, com tudo. A sua afinidade com o balé fez a senhora estudar a estrutura óssea do corpo humano, como a senhora mencionou agora há pouco, né? E aí eu queria saber qual foi a necessidade que a senhora viu de estudar, né, essa estrutura humana para poder contribuir mais na dança, né? Por que a senhora quis isso? Porque, olha, naquela época, minha filha, você sabe que ninguém estudava anatomia, ninguém estudava esse negócio, não. Era técnica de balé, técnica disso, técnica daquilo. Então, mas o que aconteceu é que eu falei com o Cláudio que eu achava muito importante estudar uma parte de anatomia. Acabei encontrando um professor da escola de, acho que era odontologia, de odontologia. Ele resolveu, mas para que você quer estudar anatomia? Eu falei, porque você é de dança. Eu falei, meu Deus, e o corpo? O corpo, aí ele entendeu, deixou a gente ter um conhecimento. Mas quando o Pascoal resolveu fazer esse encontro, nós mudamos para o Rio de Janeiro. Então, nessa mudança, é interessante, primeiro na Bahia. A Bahia encontramos um professor maravilhoso de anatomia. Ele tinha mais ou menos uns 40 esqueletos dele. Então, eu pude estudar muito bem com ele. E o Klaus também, tinha outra pessoa que também estava procurando estudar. E foi muito legal o conhecimento que esse professor deu. Muito legal, porque era muito complicado entender um corpo que não se falava na parte anatômica. Só falava em alongar, em esticar, em apertar, entende? Uhum. Além da dança, a senhora tem outras habilidades, né? E aí eu vou destacar aqui uma, que é a confecção de esculturas sobre o corpo humano, que a senhora faz. E aí eu queria entender qual é a relação da senhora com o corpo que te faz assim, te inspirar tanto para construir essas peças, né, esses objetos. Como é essa relação com o corpo? Minha menina, depois que você começa um trabalho e que começa a observar gente, o corpo me fascina desde 3 anos de idade. Não é só por causa da dança, não. Não é só porque eu gostei da dança, não é só isso. É por ter observando o ser humano. Primeiro da minha família. Todo mundo falava que a família era parecida, que tinha pensamentos iguais. E aí, como eu tinha uma família, o que aconteceu? Eu, então, fui e observava o pessoal e começava a observar com 3 anos e falar, poxa, minha mãe não parece com meu pai não parece com meus irmãos. Os irmãos não se parecem. O sentimento é diferente, a maneira de trabalhar é diferente, a maneira de encontrar caminhos era diferente. Eu falei, era tudo falado, pensado, mas não tinha nenhuma organização ainda para você, com 3 anos, perceber. E fui crescendo, fui buscando, fui trabalhando, fui querendo
descobri esse negócio. E estou descobrindo até hoje. Vamos falar agora sobre a sua viagem à Bahia, né? Seus primeiros momentos aqui. A senhora passou uma temporada em Salvador e aí, durante esse tempo, a senhora buscou agregar elementos da cultura local à dança, para tentar construir aí uma dança genuinamente brasileira. Queria saber como esse processo foi construído, foi desenvolvido. Era a comida, era a dança, era o povo da Bahia. Eu estudei, eu esqueci o nome, capoeira. Estudei muito capoeira e com bons mestres. Eu gostava de conhecer também toda aquela religião deles, tudo. Eu fui em tudo. Eu fui tanto para trabalhar com essa parte da capoeira, que eram bons professores, e acabei também indo para entender o que significava aquele corpo. Olha bem, que eu achava que quando eles recebiam o santo, tinha alguma coisa por dentro. Você vê a minha maneira de querer observar, bisbilhotar o corpo o tempo inteiro. Porque como é que aquele corpo fazia tudo aquilo e ainda recebia? Também, pois é, você vê que era o tempo inteiro eu observo. A senhora tem muitas histórias para contar quando a senhora esteve aqui em Salvador, aqui na Bahia. E aí a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, que a senhora já mencionou algumas vezes aqui, foi uma escola para o seu embasamento técnico e teórico na dança moderna. E aí dentro desses estudos surgiu a busca pela consciência da dança. E eu queria que a senhora me explicasse o que isso significa, o que é essa consciência na dança. Dançar, para mim, significa... sabe quando você mostra esse conhecimento seu? Entende? Um conhecimento seu para falar, para pedir, para descobrir. O meu não é tão simples, mas você sabe. E eu também fui buscar coisas que eu ainda não tinha conhecimento, como o candomblé, quanto a capoeira, quanto a história daquela terra. Porque eu não gosto de ficar numa coisa só. Eu vou descobrindo outras tantas. Agora, com uma coisa na minha cabeça, o corpo. Eu, desde pequena, comecei a localizar uma coisa assim. Quem sou eu? De onde eu vim e por que eu vim? O que queres de mim? Para onde eu vou e por que eu vou? Isso ficou marcado na minha cabeça por longos anos e eu vivo perguntando. E cada vez vou vivendo da maneira que eu encontro. E depois eu descubro coisas que eu encontro. Agora, leva tempo. Leva tempo e através desse tempo eu danço. Então, olha bem, e gosto de dançar. Sabe por quê? Porque eu chego num palco, eu sou eu. Eu com todas as minhas vontades. Com o meu sentimento, com a minha vontade, com a minha alegria de estar ali, com a organização que eu adquiri durante os longos anos e ainda vou continuar. E a dança para mim não é só uma coisa, sabe, você pode me conhecer através da dança. É um pouco de doideira minha, mas é a minha verdade. A minha verdade não é falar que eu sou maravilhosa, não é nada disso. É descobrir coisas deste corpo fascinante. Ele me encanta. Durante toda a sua jornada, né, a sua carreira, com todo o reconhecimento que o seu trabalho teve e as premiações que a senhora já recebeu, teve algum momento que marcou de modo especial a sua vida, que a senhora se recorda com carinho, algo que aconteceu que a senhora tem essa lembrança especial? Olha,
Eu acho que cada coisa que eu fiz na minha vida é muito importante. Primeiro, ter pais, mãe, árabes, libaneses, que têm um pensamento tão interessante que eles saíram daquela confusão naquele momento e vieram para o Brasil, em primeiro lugar, na minha cabeça. A tradição deles, eu também estudei muito, eu gostei de entender aquela história da vida deles. E depois, na minha vida, também aqui no Brasil. Então, isso já foi uma grande descoberta para mim, como sempre eu gostava de descobrir coisas. Então, a vida me encanta por cada momento dela. Não é só uma coisa, não é só eu ficar ligada numa só coisa. Eu me ligo em diversas situações. Eu me fascino, não é só pelo corpo, mas pelo que ele me dá. Por tudo que, por exemplo, isso aqui. Esse momento é, para mim, importantíssimo. E este é da minha amiga Ana Vitória Freire, que fez esse livro, olha aqui, contando o que ela percebeu dessa escola, o que ela percebeu de colocar tudo que ela teve, a observação dela e também, logicamente, a minha alegria. Para encerrar a nossa conversa, queria saber da senhora se ainda existe alguma conquista, alguma coisa que a senhora ainda espera que a dança alcance aqui no Brasil, no mundo. Menina, é uma pergunta. É claro que eu jamais vou parar de sentir, jamais vou parar de pensar que no Brasil, olha, é uma resposta que talvez eu não posso te dizer a continuação, mas eu espero que eles pensem com mais claridade, com mais atenção, com mais organização, porque o Brasil não está fácil não, minha filha. Não está, nem aqui, nem no Rio, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum, porque o pensamento deles é outro. A maioria está pensando na parte financeira, no que eles podem ganhar, e não o que eles podem doar. Porque o ser humano não está mais sendo ser humano. Está virando, está difícil, não está? Você não concorda? Concordo. E é pena. É claro que tem cidades que estão melhores do que outras, que tem gente com mais claridade mental, física e espiritual, também de outras tantas maneiras. Mas a dança, como um ritual, como vamos dizer, os seres humanos dançavam a vida para agradecer, para colocar, para pedir. Hoje em dia, o que eles fazem? Acabam com o ser humano, matam para cada vez mais ficar menos gente, menos ocupação, mais difíceis as coisas. Agora eu tento, dentro da minha escola, ajudar o que eu mais posso. E ajudar o corpo a crescer, a pensar melhor. Angel, muito obrigada pela sua participação. Nós agradecemos muito essa conversa. Foi muito bom ouvir a senhora falar de modo tão sensível assim sobre a dança. Muito obrigada. A você que acompanhou essa edição do Entre um Café, uma Prosa, o nosso muito obrigada também. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.